tentar resolver, mas parece que a impressão que dá é que quanto mais a gente avança na busca de uma cura, mais longe ela vai ficando. Sempre vão surgindo coisas novas, esperanças, novo medicamento, novo tratamento, novo protocolo, novo isso, novo aquilo. E as pessoas continuam sofrendo de câncer. Cada vez mais se tem câncer. Caiu um lenço aí. A situação hoje está praticamente epidêmica, endêmica. Assim. Nunca se teve tanto, nunca vi tanto também. Esses anos todos que eu trabalho, nós vão 33 anos, aumentou muito o número hoje de pessoas que nos procuram com câncer. Eu vejo, às vezes, o pessoal na medicina convencional falando mas é que hoje se diagnostica mais que antes, o diagnóstico é mais apurado. Mas eu acho que não, porque a evolução é sempre a mesma. As pessoas tinham antes mas não era diagnosticado. Mas como assim? Ele evoluía, a doença evoluía, como é que não era? Talvez não tinha diagnóstico precoce, mas não dizer que o número hoje é maior porque aumentou o número de diagnósticos. Eu acho que não. Eu acho que o nosso estilo de vida está levando a isso. Nós estamos cada vez mais longe da natureza. Hoje nós temos um ambiente que é uma radiação, celular, computador, tablet, etc. E a dieta nossa está praticamente toda transgênica. Toda transgênica e ultraprocessada. Pode mudar o slide ali. Oi. Só um pouquinho que eu já vou alterar já. É que eu estava fechando microfones e câmeras aqui, porque a gente pede a gentileza, mas tem pessoas que deixam aberto, e aí dá ruído, né? Uhum. E aí eu estava fazendo essa atividade. Só um minutinho aí, doutor, que eu já mudo. Vamos falar hoje sobre óleos essenciais, que é o nosso foco aqui. Ok, já fiz a mudança já. Então, vamos lá, óleos essenciais. O que eles podem fazer para nos ajudar numa hora dessa? Os tratamentos convencionais alopáticos podem ser complementados com os tratamentos naturais, para um outro, ou seja, um não interfere com o outro. Óbvio que tem que haver uma certa sinergia entre os dois, uma atitude ética também de quem está trabalhando. Você não pode simplesmente dizer para o doente, se não, você larga o outro tratamento lá e vem para cá que eu vou resolver o teu problema. Isso ninguém pode dizer, porque não há garantia nenhuma, e isso tem que ficar bem claro, não há garantia nenhuma de que tu vai conseguir resolver o problema da pessoa simplesmente mudando dieta e com alguns óleos essenciais. Já vi casos da pessoa fazer o tratamento convencional e ficar curada, fazer o tratamento convencional e não ficar curada, acabar falecendo, indo a óbito,
E, ao mesmo tempo, também a pessoa largar o tratamento convencional, fazer o alternativo e ficar curada, e algumas largaram e acabaram vindo a óbito. Então, o câncer é muito loteria. Você não pode dizer que vai ter tal ou tal resultado. Uma série de fatores interferem com essa doença. A dieta é fundamental. Não adianta a pessoa se entupir de medicamentos e não alterar a dieta dela. A questão da sem som. Sem som. Sem som? Tem gente reclamando aí que está sem som. Não, mas tô lhe ouvindo bem. Alguma coisa particular da pessoa. Ah, então tá bom. Uhum. Voltando. A dieta é importante, o estilo de vida, e a questão emocional também. A questão emocional é muito importante. Aliás, o fator do estresse. Sempre que se vai analisar o câncer, há que se levar em conta do estilo de vida da pessoa e dos fatores de estresse que ela passou nos últimos anos. Eu sempre faço a seguinte análise. Desde a data do surgimento do câncer, dos primeiros sintomas, voltando de 3 a 6 anos para trás, em média, a pessoa passou por algum estresse muito grande na sua vida. Os três maiores que a gente passa a saber é o falecimento de algum ente querido, a falência econômica, financeira e o divórcio. São os três fatores de estresse maiores que o ser humano passa. E pode contar com toda a certeza de 3 a 6 anos após um evento desse na vida da pessoa, surge um câncer. Isso é importante, porque enquanto tu não resolver esse estresse também, não só a químio, não só rádio, ou seja lá o que for, ou terapia alternativa, vai resolver esse problema. Tá? Vamos adiante aqui, muda ali para nós. Tranquilo, só um minutinho que eu já altero. Ó, vamos começar pelo frankincense. Está cortado ali. Ele Tá ficou cortado? Não tem problema, muda ele para o próximo. Uhum. Tá? Uhum. De todos os óleos que a gente usa para tratamento do câncer, o frankincense é o mais controverso. Por quê? Porque ele é a joia da coroa. Tá? Ele é o mais indicado e o mais eficaz que a gente conhece. Branquinho assim. Aqui eu coloquei que a pesquisa lá fora no exterior, prejudicada por um viés da indústria, e essa busca que se faz ali é que entra aquilo que a gente estava falando antes, que eu estava falando antes. Não é só uma questão celular o câncer, sabe? Mas você tem que procurar uma substância que vá lá e mate o tumor, as células tumorais, que mate as células doentes, que preserve as células saudáveis. Isso é uma busca da indústria farmacêutica. O que a gente procura não é exatamente isso. Não é entrar em contato com o câncer. A gente procura entrar em contato com o doente. O que levou ele a adoecer? E os óleos, eles têm uma vantagem. A gente vê como uma vantagem é que são substâncias vivas.
eles vêm de um ser vivo, que é uma planta. Eles têm uma vibração, uma frequência de vida e eles vão transmitir vida para essa pessoa. Essa que é a diferença. Se você pesquisar na internet, vai achar milhares de histórias de gente que se tratou, né, ou com outro óleo essencial e se Oi? curou. Ah, Moisés, Hoje está difícil, doutor. Nos perdoe aí, né? A gente instrui sempre as pessoas, mas infelizmente. E não é fácil fechar microfone, porque tem muitas pessoas na sala, são quase 70. Até que percorra 70 para chegar no microfone aberto, às vezes demora um pouco. Mas já consegui fechar. Desculpe mais uma vez. Obrigado. tá. Vê, muda ele ali, o slide. Só um pouquinho. Pronto, alterou. Tem uma briga. Oi? Alguém brigando aí no fundo. Não, olha, não é fácil. A gente pede. Complicado. Mas fazer o quê? Mas tudo bem, vamos lá. O frankincense, ó, usado a faca séculos, é milênios de uso da, desse óleo essencial. Tá? Muda ele, vamos adiante, vamos adiante. Vai mudando, vai. Um pouquinho, que cada vez que eu vou fechar o microfone eu tenho que mudar de tela e depois para chegar lá onde eu tenho que chegar demora mais um tempo. Ah, deixa aberto agora. Tá? Ele mudou agora? Mudou. Tá. Tá? Olha aqui, ó. Ele faz aquilo que a gente estava falando antes. Ele ataca as células cancerígenas e promove a saúde das não cancerígenas vizinhas. Muda de novo. Esse aqui? Tá? Aqui é um resumo do que ele pode fazer. Auxilia em casos de câncer, tumor, convulsão e traumatismos, Alzheimer, demência, problema cerebral, depressão, feridas, rugas, cicatrizes, dores, sistema imunológico, regeneração celular. Quer dizer, ele é a joia da coroa mesmo dos óleos essenciais. Tá? Vamos adiante, Moina. Esse aí? Isso. Ele estimula vários níveis do sistema imunológico. Vai, muda lá para o próximo. Que é o que interessa no tratamento do câncer. Tá? Esse mesmo? Em termos leigos, o incenso, o frankincense, pode impulsionar o sistema imunológico como nenhum outro. Não existe nada igual a ele na natureza, ao menos por enquanto. Não se conhece nada melhor que ele. Vamos adiante. Como melhorar o sistema imunológico? Primeiro, proliferando linfócitos, glóbulos brancos, a principal equipe de defesa do corpo, e mantendo a inflamação afastada, sendo o principal fator de risco para a maioria das doenças crônicas. Vai adiante. Doenças autoimunes. Quem tem problemas de doença autoimune pode usar. Agora, aliás, até está muito na mídia aí a questão autoimune por causa da cloroquina, hidroxicloroquina, essa discussão toda. Mas, veja bem, ele ativa o sistema imunológico.
resulta o quê? Uma melhora do sistema. Não é que ele vai te tornar o super-homem super protegido contra o coronavírus. Mas pode ser um bom auxiliar para quem tem alguma dificuldade nessa área, quem tem algum problema imunológico, anda muito estressado, etc, etc. Tá? Vamos adiante. A lavanda, vamos mudar para o próximo. A lavanda, a gente falou da outra vez, na outra live, sobre o fígado. Em resumo, para entender o mecanismo do câncer na medicina oriental. Você começa a fazer acúmulo de fleuma no corpo, ela vai atingir primeiramente o baço pâncreas, chamado o PI. O baço vai começar a distribuir essa fleuma dentro do corpo, o fígado vai perder a capacidade de promover a circulação de qi, de energia, qi e sangue suavemente em todas as direções e vai começar a formar grumos, vai começar a formar tumorações, que no início, bem no seu início, são benignas, mas por algum fator, estresse físico, emocional, dieta, radiação, etc., ele acaba, alguma toxina, ele acaba se tornando maligno. Então, produtos químicos, poluentes, etc., etc., vai acabar inibindo o sistema imunológico e, no caso, vai surgir o câncer. Muito azar, com muita sorte, surge uma doença crônica. Não vai te matar, mas vai te fazer sofrer. Vamos adiante. Aqui, ó. Os antioxidantes. Isso é uma visão mais ocidentalizada da coisa. Na forma de enzima catalase, glutationa peroxidase, peróxido dismutase, etc. No medicina oriental, nós chamamos de Wei Qi, o Qi de defesa. O Qi de defesa circula 24 horas por dia, como se fosse um exército patrulhando a fronteira do nosso corpo, evitando com que haja invasão de fatores patogênicos externos e promovendo a limpeza do corpo, a desintoxicação, que seria o antioxidante da medicina ocidental, entre outros. Vamos adiante, Mariana. Só um pouquinho que deu uma travadinha. E, tal como eu tinha dito na live passada, quem acompanhou, o óleo de lavanda é o nosso grande suporte para o fígado. Tá? Então, se há câncer, tem que entrar com o frankincense, que ele vai atacar o tumor, mas também tem que entrar junto a lavanda para que o fígado consiga fazer a limpeza do corpo. Tá? Vamos adiante. Ó, a observação que os romanos fizeram aqui no estudo foi que basta inalar a lavanda, não precisa nem usar ela topicamente ou ingerir. Só a simples inalação já estimula o sistema imunológico. Vamos adiante. Ó, sugerem atividades antioxidantes e anti-apoptóticas de células cerebrais saudáveis, os principais mecanismos e efeitos neuroprotetores contra estresse
estresse oxidativo, que pode levar ao câncer e outras doenças. Bom, vamos voltar aqui, porque entrou uma pergunta no meio. Moisés, depois tu organiza as perguntas, então. Ok. Tá? Ou nós podemos ir abrindo para pergunta agora também, porque para mim não me importa, desde que a gente vá levando, sem perder o fio da meada aqui. Tá? Tá certo. Os óleos de lavanda são os principais mecanismos dos seus potentes efeitos neuroprotetores contra o estresse que podem levar ao câncer e outras doenças. Deixa eu explicar uma coisa. Dentro da medicina oriental, que é o que eu conheço, o controle neurológico é feito pelo fígado. Então, voltamos àquela velha história. Lavanda e fígado, sinônimo. Tá? AVC, o fígado está envolvido. O câncer, o fígado está envolvido, etc. Então, lavanda, lavanda, lavanda. Tá? Agora, a pergunta que entrou ali sobre o uso do óleo de gerânio, foi isso? Moisés. O problema é que se eu for ler as perguntas agora, vai travar a tela. Então, eu vou me logar aqui no celular e vou ler as perguntas pelo celular. Daqui a pouco eu já lanço a primeira já, tá? Ah, então muda ali a tela, por favor. Ok. Pode mudar, vamos adiante. O lemongrass, o capim-limão. Outra coisa, ó. Óleo do capim-limão, capacidade de citotoxicidade de 12 tipos de câncer humano, ou seja, o óleo mata as células cancerosas, o óleo do capim-limão. Pode mudar, então. Está buzinando aí. Pois é. Aí, agora quando eu for lá, vai travar o compartimento de tela. Complicado, complicado. Tá? Mas tira porque com esse fundo aí... Não tem. É que demora um pouco para me identificar. Porque na realidade eu fechei de todos e só que quem entra novo acaba, né? Sim. Acaba mais tranquilo já. Agora lá vou eu para compartilhar as telas. Não é fácil, meu. Essa tela tá legal ou já tem que alterar? Muda para outra, né? Tá, então só um pouquinho que agora tem que ir lá. Mirra, vamos adiante, muda. Tá? O olíbano e a mirra foram estudados, pode mudar para a próxima, foram estudados juntos e separados e tiveram excelentes resultados, sendo que a mirra também ajuda quando ocorre edema, que é muito comum no câncer. Certo. Posso uma pergunta antes de mudar a tela? Pode fazer. Doutor, se começa no baço, o óleo de gerânio poderia auxiliar restaurando ou ajudando a restaurar o baço? Aí nós temos que levar em consideração um detalhe importante. O baço na medicina oriental tem uma peculiaridade um pouco diferente a fisiologia dele da visão ocidental. Então, não seria bem esse tipo de abordagem. Certo. E a outra pergunta é se o DDR Prime, que é um óleo novo no Brasil, tem resultado no câncer. Tem. Ok. Seriam essas perguntas. Seriam essas perguntas. Sim. Esse DDR Prime é um produto novo no Brasil. Ele tem a função de restaurar o DNA, alterar o DNA da célula. Ele altera. Uhum.
o DDR Prime, né? Aham. O problema dele é o estrogênio, tá? Mas o Existem que ele... os tipos de câncer que são hormônio dependentes. Então, depende do tipo de câncer, ele vai mais prejudicar do que ajudar. Isso aí é que tu tem que ter a expertise para fazer o tratamento, tá? Hum, Ele interfere com hormônios, o DDR Prime. aham. Mas então tem situações que é benéfico e tem outras que não deve usar. Exatamente. Se o tumor tem envolvido no desenvolvimento dele a parte hormonal, como é o caso de muitos tumores de mama, não deve ser utilizado, tá? Ah, então se for de mama, não. Não são todos, Sim. o risco é grande. Ou seja, o que for câncer oriundo, o câncer que já estiver na fase tumoral, é isso? Não, não é isso, não. Alguns tipos de câncer, alguns tumores, dependem de hormônio para o seu crescimento. Ah, e o DDR estimula isso. E o DDR trabalha com hormônios, então tu vai ter o tiro vai sair pela culatra. Muito importante. Então, não são todos os cânceres, veja bem, tá? Uhum. Doutor, nestes casos do DR Prime, no caso do câncer já manifestado, mas ele poderia ser usado como um preventivo ou também a gente precisa avaliar isso com cuidado? Prevenir câncer, a prevenção do câncer começa com a tua dieta, tá? Ou seja, alimentos que estimulam o câncer. O primeiro de todos, leite e seus derivados. Depois, o glúten e seus derivados. O açúcar e seus derivados. E os chamados xenoestrógenos, que é o bisfenol da vida dos plásticos. Se tu consegue eliminar isso da tua vida, e mais pacificar o coração, o que é mais difícil, provavelmente tu não vai vir a ter câncer. Agora, eu canso de atender aqui no consultório pessoas que vêm e dizem, olha, você não pode tomar leite. Ah, mas eu não consigo viver sem leite. Bom, então, se o câncer na tua vida, paciência, né? Mas tem gente que fala isso. Puxa vida. Tem muito. Ih, rapaz, a coisa mais comum do mundo. Assim, mas o tratamento não está adiantando. Tá, mas tu parou de usar o leite, o glúten? Não, eu não consigo. Bom, então volta para tomar medicamento químico, que é a única coisa que vai te ajudar. Não existe tratamento natural que não envolva dieta. Bah. Te tratar naturalmente com alguém que não interfere na tua dieta, esquece, tu está sendo enganado. Só querem levar o dinheirinho. Qual é a primeira coisa que a gente tem? Qual a primeira coisa que a gente tem? Ai, ai. Vamos lá Qual de é o novo. primeiro? O que é que tu tem controle? É sobre a dieta, sobre a comida, o que tu come ou não. É a única coisa que tu tem controle na tua vida, total. Tu pode dizer assim, eu vou comer isso ou eu não vou comer isso. Eu vou ingerir isso ou não vou ingerir isso. O resto, tu não tem como controlar os outros que estão na tua volta, não tem como controlar os acontecimentos, vai vivendo, vai interagindo. Agora, a dieta, tu tem condições de escolher. Não, realmente eu não vou comer isso aqui, porque isso aqui vai me fazer mal. Ou devo comer isso aqui, porque isso aqui vai me fazer bem. Ah? Perfeito.
Mais perguntas aí, Lu? Tem aqui uma pergunta ainda sobre o DDR Prime, tá? A Michelle está perguntando se no caso de uma pessoa idosa de 75 anos que teve câncer de mama, está curada, se ela poderia usar o DDR Prime nesse momento como um preventivo, ou é mais interessante o uso do olíbano? Frank. Veja bem, voltamos àquela história. Ela teve um câncer de mama e está curada, certo? Mas qual o tipo de câncer que ela teve? Era dependente de hormônio ou não? Se ela fez um tratamento usando a medicação que reduzia a produção de hormônio no corpo dela, ela não deve usar o DDR Prime, porque senão ela vai estimular a volta do câncer. Isso é Tá muito certo. importante. Ficou bem Agora, claro, né? o frankincense, o olíbano, ela pode usar, deve usar. Aí sim, aí não há problema nenhum. Tá certo. Obrigada, doutora. Acho que ficou bem claro que a questão do DDR Prime tem que ser avaliado o tipo de câncer. Senão, Exatamente. o ideal é Não, usar não estou dizendo que é para todos os cânceres. Mas, por exemplo, o câncer de próstata, ele depende do hormônio para o desenvolvimento. Não é só o câncer de mama na mulherada, o câncer de próstata. E aí, você fez um tratamento custoso, custou saúde, custou vida, energia, dinheiro, etc., emoções, e resolve, não, agora eu vou fazer um preventivo natural. E acaba voltando Ficou mudo aqui. usando o DDR. Tá, acho que ficou bem claro, doutor. Muito obrigada. Tá bom. E mais? Vamos adiante. Não tem pergunta, pode seguir. Muda então o slide. Vamos mudar esse novo. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode. Doutor, boa noite. Mesmo o DDR Prime tendo o olíbano em sua composição, dentro da sua sinergia, mesmo assim ele não teria assim, uma capacidade de ajudar na apoptose das células malignas? Desde que não haja hormônio envolvido no tumor. Volto a repetir. Ok. Então ele pro hormônio ele não vai ajudar. Não, se o tumor é hormônio dependente, aí não tem solução. Com o DDR Prime, o olíbano sim, pode ajudar. Agora, o DDR, no outro tipo de câncer, em que não há hormônio envolvido, não há problema nenhum. Ok, obrigada. Certo? Certo. Vamos adiante. Troco de novo aqui. Então, peraí, ó. A estagnação de sangue, incêndio, terapia com medo, caso aliviar o inchaço e a dor. Isso aqui é muito comum no câncer, o inchaço, dor. As dor é o maior sofrimento que ele causa. Então, usar os dois juntos, um ou outro, mirra e olíbano, excelente, tá? Vamos adiante. Doutor, uma perguntinha aqui no chat. E Sim. como tomar esse olíbano e mirra na prevenção? Como seria a posologia? O que o senhor indica? Prevenção, voltando agora, você não pode ficar tomando um óleo como se isso fosse prevenir, evitar, tá? O que nós podemos fazer é aquilo que eu estava falando antes, seguir uma dieta regular, livre dos cancerígenos. Se quiser, pode usar o olíbano como um tópico,
Mas eu não vejo necessidade de tu ficar usando um óleo como se fosse isso um seguro contra câncer. Se é que eu entendi a pergunta, né? Na verdade, pelo que o senhor está dizendo, pelo que eu estou entendendo, vamos ver se está correto, que não adianta só os óleos, é um conjunto, né? Com dieta Não, principalmente. o óleo não vai te eximir, por exemplo, se tu toma leite, tu está facilitando o surgimento do câncer. Aí não é tomando óleo que vai contrarrestar o efeito do leite no teu corpo. Tá certo. Por exemplo, tu fuma cigarro, vou usar umas gotinhas de óleo porque daí elimina o efeito do cigarro. Isso não existe, Claro. tá? Se prevenindo, ou seja, levando uma vida mais regrada, tu ainda está no risco de vir a desenvolver um câncer, que dirá não cuidando de nada. Claro. Muda ali, Moisés, né? Tá? Ó, hortelã-pimenta, hortelã eficaz no tratamento de efeitos colaterais das pessoas que sofrem com os tratamentos convencionais contra o câncer. Vamos lá, isso aí vem a ser a quimioterapia, a radioterapia. A hortelã não interfere com a químio. Isso tem que tomar cuidado também, porque algumas ervas interferem com a quimioterapia. Então, não é uma coisa tão simples. Uma crença que nós temos que eliminar do nosso meio é a velha história de que se é planta, é natural, não vai fazer mal. Muitas vezes, está tomando um chá ou uma cápsula, uma erva em cápsula, chá ou tintura, e tu está prejudicando o tratamento que está sendo feito lá no hospital. Tá? Mas serve aqui, ó, câncer, vômitos e náuseas. Uma outra coisa que ajuda muito é o gengibre também, para câncer, para náusea, para o enjoo causado pela quimioterapia. Vamos mudar, mano. Tá? Ali. Aqui, os óleos essenciais usados na aromaterapia para reduzir a agonia dos pacientes com câncer no cérebro, na depressão, na ansiedade. Aí não é necessário ingerir ele, tá? Ajuda bastante também. Vamos adiante. Vamos lá, muda. Hortelã-pimenta, na menta piperita e a hortelã, elas vão ficar em condições eméticas, ou seja, náusea e vômito induzido pela quimioterapia. Tá? Vai adiante. Vou mudar ela já. O tomilho, ó, mais benéfico contra o câncer de próstata, carcinoma de pulmão e câncer de mama. Se o pessoal estava perguntando antes ali sobre o DDR, usa esse aí, então. Tá? Por quê? Porque ele se liga ao estrogênio e ele neutraliza o estrogênio. Em vez de ele estimular a produção, ele vai neutralizar o estrogênio que está circulando no sangue e isso facilita a eliminação do tumor, porque vai tirar a energia que o tumor usa para crescer, que é o hormônio. Vamos adiante. Muda lá. Tá? Ó, várias teorias diferentes sobre o câncer, mas, em essência, o câncer é uma doença do sistema imunológico. Qualquer coisa que faça para impulsionar o sistema imunológico ajuda a prevenir e a tratar a doença. Vocês devem estar lembrados daquele caso da terapia imunológica que usaram no final do ano passado, Minas Gerais, eu acho que foi, ou São Paulo, do
no moço aquele que estava fora de qualquer possibilidade terapêutica e fizeram uma revolucionária terapia imunológica e o cara, em 15 dias, estava em casa sem nenhum resquício de câncer. Para azar dele, ele acabou morrendo num acidente também. Então, quer dizer, era a hora dele ir, não teve como escapar. Mas, veja bem, foi mexido com o sistema imunológico dele, foi melhorado o sistema imunológico, a única coisa. Por que o câncer consegue enganar o sistema imunológico? Porque o DNA da célula cancerígena é o mesmo da tua célula saudável. O corpo não identifica o câncer. Quando é que a pessoa nota que está com câncer? Quando surge a dor, quando perde uma função, quando alguma coisa começa a acontecer. Mas, senão, ele vai se desenvolver, tem casos que ele se desenvolve até o fim, a pessoa vai descobrir nos últimos dias de vida que está com câncer. Por quê? Porque não soa um alarme. Ele é um inimigo na trincheira, então quanto menos toxina tu botar para dentro do teu corpo, menos chance tu tem de alterar o teu DNA das tuas células e elas se tornarem malignas. Não? Doutor, uma pergunta. Sim. Existe, por exemplo, algum país no mundo que seja uma referência que ligue a questão alimentar daquele país ao fato de ter menos incidências de câncer? Não, os países que mais têm câncer são os países que mais consomem laticínio, leite e derivados. Oi. Tranquilo, então. Tá? Tem alguma pergunta? Tudo certo no chat, Lu? Alguém só comentou aqui, no caso do limão, que, como é que a pessoa botou aqui? Que o limão é um aliado poderoso para fazer esse detox. Depende como vai usar o limão, né? Agora é moda muito esse negócio de tomar água com limão, tomar limão com não sei o quê. Tá? O campeão mundial de câncer é os Estados Unidos. Né? Não é à toa uma dieta ultraprocessada, cheia, totalmente contaminada por açúcar e laticínios e farináceos. Tá? Esses dias estava dando em relação às doenças, né, que mais matam, comparando ali com os números atuais da Covid no Brasil. E eu fiquei apavorado do número de pessoas, em torno de 660 pessoas em média morrem todo dia no Brasil devido a câncer. Sim. Imagina, 660 todo dia, é alarmante. Todos os dias, é muito. E agora com essa questão do Covid, eu estava lendo a notícia que 70 mil cirurgias foram adiadas. Outros procedimentos, como se no câncer entrasse em quarentena também. Né? Uma outra coisa que eu não quero esquecer de falar, que eu estava pensando aqui agora, é sobre o OnGuard. O OnGuard no câncer. Tá? Ele é excelente para aumentar a imunidade. Então, se alguém está passando por um processo de câncer, o uso do OnGuard é muito importante. Bem mais importante do que o DDR que a gente estava falando, porque o OnGuard não vai interferir com essa questão que nós tínhamos visto ali dos hormônios. Tá? E vai aumentar a imunidade da pessoa. E nesse caso do OnGuard, para a questão do câncer, para auxiliar com isso, seria mais, digamos, eficaz ingerir? Porque para mim é difícil entender que só eu inalar o OnGuard
Parece Não, que ingerir. Inclusive, tem que tem ingerir. agora as pérolas, essas bidlets, né? Aham. Certo. Se durante o processo do câncer, tu pode usar os bidlets, 6 por dia, tá ótimo, 6, 3 vezes por dia. Aham. Sem moderação, então, vai engolindo que. Ah, não. Tem que usar porque tu tem que fortalecer o teu imunológico a ponto dele identificar até a sombra, Sim, tá certo. tá? Uhum. Continuamos na tela? Vamos lá. É para trocar ou não? Troca, tá? Ó, o sistema imunológico funcionando plenamente não tem câncer, tá? Mas, velha história, câncer é prevenção. Tratamento aí já é sofrimento, tá? Um detalhe importante que eu quero falar também é sobre a hereditariedade. A gente vê muito disso, minha mãe tem, minha mãe teve, minha tia teve, minha irmã, então eu vou. Não. Existe a questão genética que diz que tu tem determinados genes, tu tem predisposição a um tipo de câncer. Tu tem predisposição, não quer dizer que tu vá ter. E existe a epigenética, que é o que tu pode fazer, aí tu tem controle. Sobre a genética não tem controle, tu não tem como voltar lá na tua concepção e dizer, não, esse gene desliga, aquele liga, aquele não. Agora, o estilo de vida que tu leva, esse tu tem controle absoluto sobre ele. Ninguém vive como um robozinho, a não ser que esteja inserido dentro da Matrix até a alma e não queira assumir a responsabilidade sobre aquilo que acontece na tua vida. Então, o que tu pode fazer? Tu pode controlar tuas horas de sono, tu pode controlar aquilo que tu come ou tu deixa de comer. Eu ia dizer, só um pouquinho. A autoindulgência, ou seja, hoje eu vou comer um pouquinho a mais. Aquele pouquinho a mais pode estar alimentando o bichinho, o monstrinho que está guardado na caverna lá dentro. Ele vem para fora. E aí tu escuta a pessoa dizer assim, eu não sei por que Deus me mandou essa doença. Deus não te mandou doença nenhuma. Tu que foi procurar por ela. O campo propício, que é a genética. Aí a parte da epigenética, que depende de ti, tu vai lá e semeia o campo. Ou tu aduba o campo. Onde está a sementinha. Aduba, rega. Quando ela brota, a doença diz, mas como é que vai me acontecer isso? O que foi que eu fiz? Joguei pedra na cruz, grudei chiclete na cruz. Não foi nada disso. Tu foi negligente contigo mesmo. Vamos adiante. Tem uma perguntinha aqui, doutor. Pois não? Alguém perguntou, está dizendo que tem uma cliente que está na quimioterapia. E se Sim. seria indicado, então, indicar o Onguard, Olíbano e Copaíba. Isso, muito bom. E se seria ingestão deles, né? Sim, mas o que ela pode dizer qual é o câncer? Câncer? Deixa eu ver se a pessoa responde Oi, aqui. doutor. É o câncer de mama. Ela tirou uma mama completamente, tá? Sim. E está fazendo químio agora. Isso, exatamente. Daí até eu vou visitar ela amanhã. Ela tá bem, assim, sabe, doutor? Mas aí, para a gente ter mais, já que a gente está falando sobre isso, eu pensei em perguntar, Isso. então. On guard, copaíba, lavanda, o E Olíbano? o olíbano, tá? E o timo.
E ela tem que ficar longe do leite, viu? Tá, eu vou passar isso para ela com certeza. Mas Tem acho que ela tá estudos, tem doente. estudos que mostram que se a mulher que fez câncer de mama, 10 anos depois, ela ainda consome um copo de leite por dia, um iogurte por dia que seja, uma porção de queijo por dia, ela tem 50% de chance de voltar a desenvolver o câncer. Uau. E quando se fala leite, por exemplo, leite de soja, leite em Não, pó, mesma não, coisa leite da leite vaca. animal. Tá aí o em pó. Em pó Mesmo. é uma boa pergunta essa aí, porque o leite ele é classificado mais ou menos assim pela indústria. O de melhor qualidade vai para o saquinho. O segundo vai para aquela garrafa que dura mais uns dias. O terceiro vai para a caixinha. E o que não serve para mais nada desses aí vira leite em pó. Então, por exemplo, olha, Credo. tá? Não foi nem pro segundo turno isso aí, então. Não, não, não. É o pior de todos. Tá? Então, resumo, Doutor, tem que tirar leite e acabou o assunto. Não adianta ficar Leite e usando. derivados são veneno. É veneno, isso é veneno. Não tem, isso aí não tem. O glúten é o segundo da história, por causa da gliadina. A gliadina, ela tem uma... A proteína que está no glúten, ela tem uma atração muito grande pela tireoide. Então, tu vê muito hoje problema de tireoide, tá tomando medicamento para tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, etc. Seja lá o que for, isso é a gliadina que está se metendo no lugar da proteína que deveria estar sendo utilizada pelo nosso organismo para reconstruir ou para construir a tireoide saudável. A mesma coisa, tu falou leite de soja. O soja é um dos piores alimentos vegetais que nós temos. Puxa. O oriental que domesticou o soja, bem, eles que começaram há milênios, lá 5.000 anos atrás ou mais, a domesticar o soja, eles usam ele fermentado ou coagulado, não in natura do jeito que a gente usa aqui. Não tem lá farinha de soja, leite. Por quê? Porque o leite de soja... Meu bem, eu estou assistindo a live do doutor sobre câncer, do Dorothy. Isso. Fechei o microfone. O leite de soja, o soja em si, vamos deixar o leite, qualquer que seja, desde 1930, ou seja, tem 90 anos e se sabe que ele ataca a tireoide. E isso não é comentado. A indústria não fala, a indústria não quer que isso seja falado. Não deve se falar isso. Tá, mas então esse negócio de ir lá e comprar derivados de soja, porque isso é bom para a saúde, é uma mentira horrível, então. Porque eu achei Não que era é? bonito. Que era bonito comprar coisa de soja, então é frio. Não, absolutamente. Soja, tu pode usar ele na forma de tofu, que é aquele queijo, o natto, que não é muito comum aqui para nós, e o miso, que tu acha no mercado. Tu acha ele no mercado, sabe? Qualquer lugar por aí no Brasil, no mundo inteiro, tu vai achar miso. Essa forma de consumo, ele é saudável. Agora, proteína de soja, leite de soja, suco de soja, salgadinho de soja, isso aí tudo, ele tem uma propriedade que se chama groitogênica, ataca a tireoide. Isso é uma das coisas que ele causa. Outra coisa, ele ataca, ele tem hormônios, ele vai atacar as gônadas, os testículos e os ovários. Então, você vê assim, você dá para uma criança, se for uma menininha, chega lá pelos 8 anos de idade, ela está menstruando, que é fora de época, não é o momento dela entrar na menarca. E o menino vai atrasar o pico de testosterona que ele tem ali no início da puberdade.
por efeito do fitoestrógeno que tem no soja. Uma vez eu ouvi dizer isso, que o leite de soja ou a soja para o homem seria essa questão aí de contra os hormônios masculinos, né? Mas para a mulher também não é. A mulher desregula. Também. Tá? Depois, voltando para o glúten, essa gliadina ela tem uma atração muito grande pelos neurônios. Então, a pessoa entra em depressão. Quem tem tendência à esquizofrenia pode vir a desenvolver. Eu atendo, às vezes, pessoas com surto psicótico, tira glúten e leite, ele volta ao normal. Criança hiperativa e açúcar, sinônimo. Aí tu vai ser aquela mamãe, o fulaninho é hiperativo, dá Ritalina, dá não sei o quê, Venvance, químicas pesadas. Isso tudo é parente da anfetamina. Sendo que bastava tirar da vida da criança o glúten e o açúcar. Está resolvido o problema. Doutor, e a gordura do leite, manteiga, nata, tem uma perguntinha aqui, é igualmente prejudicial? O problema é o que vem junto, porque ela não vem pura, só se tu fizer o ghee. Né? Que aí é a gordura pura mesmo, senão vai vir junto a proteína. O leite, só para complementar, o que é que faz mal no leite? O pessoal acha que é a lactose. Não, lactose é o açúcar do leite. Quando você compra leite sem lactose, você está comprando leite com glicose e galactose, que são os metabólitos da lactose. Você joga a enzima lactase, ela degrada a lactose em galactose e glicose. Aí você vê diabéticos tomando leite, mas é sem lactose. É puro açúcar. Quem provar, já pode provar, ver que ele é doce, esse leite sem lactose. Mas o mal do leite não está só na lactose, está na proteína. Tem uma proteína nele que chama casomorfina. Essa proteína ataca os receptores opiáceos do cérebro. Então, ela estimula a pessoa, ela começa a desenvolver síndrome do pânico. Eu atendo muitas pessoas com síndrome do pânico, porque estão tomando os medicamentos prescritos por psiquiatras e não está resolvendo a situação, continuam tendo pânico. Aí o que faz? Aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. Não deu, muda de medicamento, aumenta a dose. Não deu e não deu. Na verdade, tira o leite, é só limpar o corpo, 1, 2 semanas, não tem mais ataque de pânico nenhum. Doutor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu tenho uma aluna que, inclusive, se cadastrou agora na Doter e está enfrentando a questão do marido com câncer de ossos. Ela está fazendo química e tudo, e foi isso, a semana passada que ela se cadastrou. E ela me pediu para verificar a respeito disso, então, seriam esses mesmos indicados, né, no caso do câncer de ossos, para ajudá-lo nesse processo agora de químio, enfim, que está fazendo. Sim. Seria esses mesmos, o líbano, lavanda, aqueles ali que o senhor falou, né? Exatamente, exatamente. Tá bem, obrigada. Mas tem a dieta, né? Sim, claro. Já vou falar a respeito disso. E eu vi aqui, tem uma pergunta, mas foi que o médico prescreveu soja para a criança. Essa pessoa pode ver isso aí? Eu vou ler aqui a pergunta da Kátia. Meu filho foi diagnosticado com problemas com o leite. Os médicos prescreveram soja para tudo. Ele criou mama, que necessita cirurgia agora, e o rosto e o corpo ficou coberto de furúnculos e espinhas aos 13 anos. Exatamente.
É o efeito da soja, isso que a gente estava falando. A soja, no caso dele, cortou o quê? Os picos de testosterona que ele deveria ter tido ao chegar na puberdade. Criou mama por quê? Porque desenvolveu a questão do hormônio feminino no corpo dele. Existem leites hoje, de leites vegetais, que não necessariamente seja da soja. Tem de amêndoas, de arroz, de quinoa, de qualquer grão você pode fazer. Mas o soja não deve ser usado, não. De jeito nenhum. É o único que eu condeno, não só eu, como todo mundo que trabalha nessa área. O leite de soja é veneno. É bom para a indústria, né? E o leite de cabra? É leite animal. Acontece que a criança precisa de leite no início da vida dela. Então, se a mãe não tem leite, não deveria dar leite de vaca. Sempre falei do leite. Eu não sei porque que eu viciei essa porcaria. Vamos lá? Fechei o microfone aqui, que horror. O leite de cabra para a criança, quando ela está lá na primeira, depois que ela precisa de leite, aí tudo bem. Mas se não. O que a natureza dá de recado quando ela diz assim, lá pelo quarto, quinto ano de vida, começa a parar, a cessar a produção de lactase no organismo da criança. É um recado da natureza, chega de leite, está na hora de comida sólida somente. Tá? Doutor, alguém comentou aqui, assim, a emoção faz de igual a alimentação, entendi, acho que ou a emoção é mais crítica, ou seja, a emoção e a alimentação, todos os dois podem interferir, né? Qual que seria mais prejudicial, no caso, uma má alimentação ou a emoção desequilibrada, né, desorganizada? Acho que é Boa isso. pergunta. Muito bom, muito bom. Na medicina oriental, nós analisamos o seguinte: a emoção ataca o órgão, desequilibra o órgão, e o órgão desequilibra a emoção. Agora, como é que acontece isso? Se você é uma pessoa muito ressentida, muito frustrada, muito amarga, mal com a vida, você vai acabar prejudicando algum órgão do seu corpo e ele vai adoecer. Agora, se você tem uma dieta, uma alimentação desregrada, você acaba provocando o desequilíbrio de algum órgão também e vai acabar adoecendo. Então, os dois são importantes, não só um, não só o outro. Não adianta você ser todo zen, todo não sei o quê e tal, e comer um monte de porcaria. Assim como não adianta também tu ficar comendo um monte de porcaria, comendo um monte de coisinha equilibrada, não sei o quê, mas ser um demônio emocionalmente. Os dois têm que caminhar juntos. Tá certo. Tá? Tá certo. Acho que perguntas, por enquanto, era isso. Pode seguir adiante, doutor. Obrigada. Tá, ok. Troca ali o... Só um pouquinho que agora travou o bicho aqui, tem que dar uma calibrada. Tá. Bom, é o que eu estava dizendo, ninguém é vítima da loteria do câncer, todo mundo tem escolha. Não adianta tu dizer que tu tem. Se tu insiste em dizer que tu não consegue te controlar com isso ou com aquilo, em algum nível tu está procurando adoecer. E não estamos falando aqui de culpa, não estou falando de culpa, não dizer assim, a culpa é minha. Não, não existe isso de culpa. Assim como não existe o destino me trouxe. Não, a vida é escolha, é consequência. Tá?
Vamos adiante. Ao invés de culpa, eu gosto de utilizar a palavra responsabilidade. Eu noto assim, como eu convivi muito com os orientais, e a nossa cultura judaico-cristã aqui é baseada na culpa, né? Uhum. O conceito de karma foi importado, vamos dizer assim, para cá, e aí, o karma é porque tu culpa, porque tu fez isso, ou tu fez aquilo. Não existe isso para eles. O que é o karma? Karma é o resultado da fricção da alma com a matéria. O fato de estar vivo está gerando karma. Tu pode gerar um bom karma ou um mau karma. Depende das suas atitudes. Então, se tu fizer uma boa plantação, vai ter uma boa colheita. Se fizer uma má plantação, vai ter uma má colheita. Não tem esse negócio. É responsabilidade mesmo. Tá? Aqui eu botei, se alguém tiver interesse, quiser perguntar, pedir protocolos, etc., ajuda para tratamento, é só entrar em contato com esse WhatsApp aí e eu mando, viu? Tá, excelente. Tem mais uma perguntinha aqui. Sim. Como o olíbano age na doença autoimune quando a pessoa toma imunossupressor? Exemplo, artrite reumatoide. Certo. Isso também é interessante. A pessoa toma imunossupressor, mas faz controle da dieta? Não. Normalmente não há controle algum na dieta. A pessoa toma imunossupressor, toma um outro medicamento para proteger o fígado desse imunossupressor, né? Mas segue uma dieta normal inflamatória. Então, não adianta, não é o olíbano sozinho que vai resolver. Resolve se tu tirar todos os inflamatórios da tua dieta. Atendo muitas pessoas com esse lúpus, artrite, essas doenças de Crohn, essas doenças autoimunes, aquela miastenia graves, retocolite, tudo isso. E o que é o tratamento que eu faço? Eliminar os alimentos inflamatórios, introduzir alimentos que vão facilitar um equilíbrio, veja bem o que eu estou falando, equilíbrio do sistema imunológico, e o olíbano vai fazer isso, vai proporcionar esse equilíbrio. Porque a doença autoimune, o que acontece? Há um desequilíbrio do sistema imunológico. Não é que ele se tornou um monstro que deva ser eliminado. Não, ele está perdido. Ele está sem saber para que lado atacar. Ele vai atacar tudo que vier pela frente. Esse que é o problema. O que acontece com o glúten? O glúten é uma proteína, a gliadina, ela consegue passar inteira para a corrente sanguínea e o corpo, o fígado, começa a querer utilizar, porque se ela está ali, ela tem alguma utilidade. E algumas proteínas do nosso corpo são parecidas. Ele vai começar a usar aquilo ali. Mas o que acontece? Não é 100% compatível. Resulta, o teu sistema imunológico identifica que há aquele órgão, no caso da tireoide, por exemplo, que ela tem essa atração muito grande pela tireoide, ele acaba atacando a tireoide, por quê? Porque a tireoide está doente. Ela não tá funcionando 100%. Existe alguma coisa estranha nela. Mas não é ela, é a proteína que tu ingeriu que está causando isso. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas é basicamente isso. Acredito que sim. E já que já está falando tanto em alimentação, assim, eu lembro que o Dr. Renan, quando fez uma palestra para nós, ele bateu muito nessa tecla, assim, que não adianta só usar o óleo se não tiver um conjunto. Ele falou muito na questão da alimentação, da dieta.
no caso da psoríase, o que seria indicado cortar, no caso da alimentação? A psoríase, na visão da medicina oriental, é um acúmulo de umidade e mucosidade no corpo. Tá? Então, alimentos que geram muco, fleuma, e adivinha quem é o número 1 da lista? O leite. Eu não uso nada de leite, doutor, nem derivado, não como queijo, não como nada. Aham. Mas que poderia estar me prejudicando, porque eu tenho usado os óleozinhos e até tive alguma melhora, mas eu continuo com ela ali, só localizada na cabeça. E tu come pão? como, mas não muito. Mas como. Como é que é? Não é todo dia que eu como pão. Tá bom. Então. Massa eu adoro. Massa eu adoro. Massa. Trigo. Gliadina, que eu estou falando. Lista, o leite. Segundo, o trigo. Terceiro, o açúcar. Pronto. Já era. Sim, eu tomo muito café. Eu passo o dia inteiro tomando café e meu café vai 2 colheres e meia de açúcar. Não, café sem açúcar. Bota mel. Mel? Não, mel tem glicose. Putz, então sobrou nada. E lembra da live passada? Mel não pode ser aquecido. No café aquece, né? Exatamente. Mel não pode ser aquecido, ele se torna cancerígeno. Alguém está falando do cigarro aí, ó. O cigarro, ele não ataca só o pulmão, gente. Ele ataca todo o corpo, principalmente o fígado. O fígado? O fígado. Se tu não tivesse o fígado, tu fumava um cigarro e caía duro. Mortinho da Silva. Puxa. Imagina o que ele tem que trabalhar na hora que tu tá fumando. De tão tóxico que é. A regra é assim, ó, cigarro não adoece, cigarro mata. Que é isso aqui agora? Código Morse, eu acho. Deve ser. Ai. Tá bom, gente? Então. Mais alguma pergunta, pessoas? Mais alguma pergunta? Bem difícil, né? Alimentação. Não, não é difícil. Esse que é o problema, a gente acreditar que fora da vida, do leite, do açúcar e das farinhas não existe vida. Existe vida e muito rica e muito saudável. Mas, por exemplo, se eu como uma... A retocolite, a Cristiane está perguntando a retocolite. Deixa eu dizer assim, a retocolite, voltamos para os mesmos de sempre. O alimento que mais ataca o intestino é o trigo. O alimento que mais ataca o intestino é o trigo. Então, a primeira coisa, elimina trigo. O leite é inflamatório, elimina leite. Ele provoca muco, ele faz criar muco dentro do corpo. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro é o leite materno. Como a gente não tem mais acesso ao leite materno, nem deve, resta o ovo. A melhor coisa que tem para comer é o ovo. Tá, mas se, por exemplo, a pessoa come uma rapadura de palha que é feita do melado, é o mesmo açúcar ruim do açúcar refinado ou é um açúcar não tão horrível? É açúcar. Não é tão
Porque ele não foi metilado, ele não foi quimicamente alterado, vamos dizer assim. Mas o açúcar, no momento que tu pegou o açúcar mascavo, melado, o açúcar mascavo, e passou ele por um processo químico, ele já, por exemplo, se tornou, o demerara, ele já se tornou tóxico para o nosso corpo. E o açúcar tem um segredo. O açúcar está por trás de uma doença muito comum na vida moderna, que é a hipertensão. Todo mundo Não é o sal, é o açúcar? isso que eu ia dizer. Todo mundo fala no sal. O sal, que o sal isso, que o sal é o grande bandido da hipertensão. Não. O sal, ele faz aumentar a pressão no momento que tu ingere ele, mas tu metabolizou, ela volta a descer. Agora, o açúcar, ele vai estimular o hipotálamo, que é a região do cérebro que controla o metabolismo. Isso faz aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso é permanente. Ou seja, tu tem que parar de comer açúcar e vai levar ainda 10, 15 dias até regularizar a tua pressão. E é comum, eu atendo muita gente com esse problema e conseguimos resolver. Desde que a pessoa se propõe a se livrar do açúcar na vida dela, né? O que é um problemão. Sim. Alguém falou sobre os adoçantes naturais, né? Adoçante. O stevia. Stevia, tudo bem, é uma planta. Ele passa por um processo semelhante à produção da cocaína, né? Mas, dos males o menor. Não pode se enganar de pó, então, porque é parecido. Ele passa pelo mesmo processo de cristalização da cocaína folha dele. Mas não se consegue, eu acho, a folha natura aqui, né? Eu comprei um pé de stevia e plantei, mas aquele troço é louco. Ele tá tudo verdinho, assim, daqui a pouco fica tudo como se tivesse morrido, sabe? Ele tem umas metamorfoses durante o dia, é muito estranho. Vamos lá, que a pergunta aqui da Yolanda, o que era? Ela colocou assim, ela precisou se afastar aqui da live e não ouviu direito, né? Que no momento em que o senhor estava falando sobre o óleo, que embora natural, atrapalha a eficácia da quimioterapia. Ela queria saber qual é, que ela não conseguiu ouvir o nome. Não, era o DDR Prime que a gente estava falando naquela hora. Tá, gente? Mais alguma pergunta? E para as outras farinhas, de milho, tapioca, tudo, pode? Pode. Não pode são as 4 principais, que é trigo, centeio, cevada e aveia. Aveia com glúten, né? Tem aveia sem glúten que tudo bem, aí dá. Boa noite, doutor. Márcio aqui de Porto Alegre. Eu pergunto sobre a questão da rigidez muscular. Não está bem ligada à questão do carcinogênico, né? Mas eu digo com relação à dureza muscular, espasticidade, né? Teria algum óleo, alguma assim, xarope, alguma coisa para poder diminuir essa rigidez muscular? Devido trauma de coluna cervical, C4, né? Interessante. Sim. Eu vejo falar muito em CDB, né? Porque seria um relaxante. E, por exemplo, durante a noite eu tenho muita contratura muscular, o que no outro dia me fadiga muito, né? E o pessoal tem me falado bastante nos grupos, né, do CDB. E aí tem digamos, os primos, né, da toxicologia aí, né?
E aí eu queria saber se é alguma coisa que poderia ser... CDB ou CBD? Tu tá falando do canabidiol? Sim, com canabidiol, CBD. CBD em inglês, CDB, tá. Esse ajuda bastante. Muito bom mesmo. E ele não tem nenhum princípio ativo aí que vai interferir. Não é parente do tetra e do cannabis. Não é parede da maldita. Não é a ervinha do capeta, não. Esse aí é muito bom, viu? Até foi bom tu tocar no assunto, esse óleo, até mesmo para o câncer ele ajuda, viu? Perfeito, doutor. Muito obrigado. Agora, eu não sei como conseguir no Brasil, né? Parece que a Anvisa já aprovou a liberação na venda como em farmácia, né? Mas para conseguir é uma burocracia gigante, viu? Mas, doutor, eu vi alguns estudos, eu li a respeito de que o copaíba teria uma resposta, o óleo de copaíba, muito próxima e sem os efeitos colaterais. O senhor já viu alguma coisa para poder nos esclarecer melhor sobre isso? Sim, mas o CBD, não, que eu saiba, não tem efeitos colaterais. Sim. Pelo que eu conheço, o CDB ele funciona como um relaxante, né? Ele consegue não deixar. E o outro, que é o da mesa do canabidiol, ele produz um pouco de alucinagem, né? Ele deixa meio tonto. Não, mas aí já é outro departamento, né? Tá, então devo ter me confundido. É que eu vi um comparativo e o pessoal estava falando muito da questão de usar o óleo de copaíba também, que seria bem interessante para esses casos. Por isso que eu me perguntei. Ajuda, mas o cannabis, acho que estamos falando do mesmo óleo, canabidiol. Tá? CBD, CDB, CBD. Esse não tem efeitos colaterais. Ele relaxa o sistema nervoso central, na verdade. Não é que ele vai relaxar a musculatura. Ele atua no sistema nervoso central. Então, toda a espasticidade desaparece no momento que tu ingere. E é imediato o efeito. Não é que vai ser cumulativo, tem que ficar tomando. 2, 3 minutos que tomou, já... Sim, eu tomo muito baclofeno, né? Ou a gabapentina, né? Mas, porém, ele é residual. Sim. Não, ele acaba atuando, por exemplo, na parte intestinal, ele acaba interferindo em outras coisas. E é droga, né? É químico, né? Isso tu vai ter a médio e longo prazo seus efeitos. Com certeza o fígado, o rim vão sofrer com isso aí. Doutor, eu estou fazendo químio, né? Eu tenho um CA nas vias biliares. Então, assim, semana passada eu usei o óleo de lavanda, me senti um pouco hasteada. E quais os óleos melhores para o meu caso? Está fazendo químio? Não ouvi direito. Eu faço químio, né? Eu estou com CA nas vias biliares, né? Vias biliares, tá. Nas vias biliares. Aí, semana passada, eu tentei usar o óleo de lavanda, eu me senti mal, assim, meio que nauseada, né? Quais os óleos, assim, melhores para... De que forma tu usou ele? Não, eu passei flexionando no corpo, né, nas mãos, e também cheirando, me deu uma náuseazinha. Não sei se... E era o óleo. Ele estava diluído? Não, eu não usei diluído, não, usei líquido mesmo. Não, tu tem que usar diluído, puro não. É muito bom. Eu achei um pouco forte. Não, tem que diluir ele. Tem que diluir. 10 gotinhas em 10 ml de óleo de coco, por exemplo. Ah, tá. Não, puro não, é muito forte. Ele vai estimular demais o teu fígado, por isso que tu ficou assim. Acho que isso, eu fiquei muito nauseada. Eu não vou usar mais não, eu fiquei com medo. Não pode usar.
Os outros também no mesmo... Também pode misturar tudo junto. Pega 10 ml de óleo de coco, pinga 10 gotinhas de lavanda, 10 de olíbano, 10 de thyme, tá? Entendi, tá bom, obrigado. Aí sim, aí tu vai ver a diferença. Se não, tu entra depois com com o WhatsApp que tá ali, eu te ajudo aí nisso aí, tá? Tá, eu entro em contato mais tarde. Ok, obrigado. De nada. Mas então é isso, doutor. Já passou aí 1h30, né? A gente tinha combinado 1 hora, estamos abusando aí do Sem seu problema tempo. não. Vamos lá. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa então aí. Senão outro dia você não quer vir com a gente aqui se cansar demais. Vamos esperar mais 5 segundos, então, se não surgir nenhuma pergunta. Perfeito, doutora. Deixa eu fazer aqui só uma última pergunta. Eu entrei aqui no nosso Zap, que tem um tratamento limpeza hepática, então a gente só come os alimentos naturais, né, que tem açúcar, e aí também ingerindo o vinagre de maçã, eu me senti muito bem. E aí eles fazem a cada 30 dias, mais ou menos, né, que é na lua nova, parece. E esse recomendado também, eu achei assim, muito bom, eu me senti bem com esse tratamento. Você já ouviu falar disso aí, com vinagre de maçã? Deu uma variação aqui. O vinagre de maçã eu entendi. E come o quê? Então, só os alimentos naturais mesmo, sem glúten, sem açúcar e sem leite. É tudo que o senhor falou aí. Os alimentos são naturais, sem esses outros, né? E também acrescentando o vinagre de maçã diluído na água, eu me senti muito bem, porque essa minha quimio dá muita diarreia, porque é nos diários, né? E aí, com essa alimentação, ficou bem controlada. E aí, eu acho que isso aí, o vinagre faz tão bem assim, que eu achei maravilhoso para mim. Não pode. O óleo de vinagre, aliás, o óleo não, desculpa, o vinagre de maçã orgânico. Vinagre de maçã. Água, assim, diluído, né? Diluído, não puro. Diluído num litro de água, 90 ml para 1 litro de água. Isso. Assim, a gente toma ao longo do dia, eu achei perfeito, foi muito bom. Não, tá certo, isso aí tá bom, tá muito bom. A gente não pode continuar, né? Só pode tomar durante 2 semanas, no máximo, o vinagre, para se... O vinagre não é bom muito, porque o vinagre ele estimula muito o teu fígado, né? E lembra daquela história, o fígado está por trás do câncer. Então só uma vez por mês e acabou, né? Então eu achei tão bom que ela não pode ficar... Não, é bom, mas não exagera muito, não. Entendi. Tá certo. Valeu, obrigado. Tá ok. Tá bom. E doutor, então você atende, no caso, fisicamente falando, em Porto Alegre, correto? Porto Alegre. Também, quando é de fora, de longe, eu atendo online. Atende online também. Também. Tá certo. Então é isso. Então quem for em Porto Alegre pode agendar direto, e quem está longe, pelos meios digitais. Isso, e tem ali esse WhatsApp que está aí no slide. Ok. Tranquilo. Então a gente lhe agradece imensamente aí a ajuda por estar conosco mais uma vez. Desejamos também aí um excelente descanso para você, né? E para as pessoas que acompanharam essa transmissão. Ela foi gravada, então não se preocupem que o pessoal está perguntando o que foi gravado, e a gente vai poder então compartilhar essas informações. Então agradecemos a sua grande contribuição, doutor Antônio de Bortoli. Tá bom, um abraço. Um abraço, doutor, muito obrigado. Por terem me escutado aí, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigado.